Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é segunda-feira, 5 de agosto, e como podem ver já comecei as minhas férias, estou de regresso a casa. Mas aparentemente não sou o único benfiquista que também se encontra de regresso a casa. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Pois é, meus amigos, hoje é dia 5 de agosto e no dia 5 de agosto de 1975 estreava-se como técnico principal do Sport Lisboa e Benfica o Sr. Mário Wilson, o velho capitão, aquele que viria a ser o treinador português com mais passagens pelo Benfica e um daqueles que nós guardamos mais saudade. Acabaria por estrear-se com um empate a 1-1 com o Borussia Mönchengladbach, mas não fica assim pelo resultado e sim pela efeméride, doando o nosso grande capitão. O velho capitão estreou-se pelo Sport Lisboa e Benfica como treinador principal, aquele que era conhecido como o bombeiro nos anos 90 e 2000, que muitas vezes saiu ao resgate do Benfica quando o Benfica mais precisava. E isso é aquilo que o Benfica precisa. Pessoas dedicadas à causa, que percebam a importância do que é representar este glorioso clube. Entretanto, queria recordar que já está disponível o vídeo da programação das férias, pois embora eu tenha de férias aqui no meu Algarve, a programação aqui do Terceiro Anel sobre o nosso Benfica não vai parar. Por isso já sabem, passem por lá, visitem o vídeo e deixem a vossa opinião nos comentários. Bom, e ainda antes de começar com as nossas capas, quero pedir imensa desculpa se por acaso houver algum som ambiente ou se o som hoje não for o melhor, mas como devem calcular, eu ontem já cheguei tarde a casa e não tive tempo de dar a preparar nada. E se começasse a fazer barulho logo, hoje às 6h30 da manhã, a minha mulher e a minha filha não iam achar muita graça. E assim sendo, deixando-nos de lenga-lengas, vamos então começar por ver as nossas capas e começamos, como sempre, com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. O discurso que mudou a Supertaça. O jogo conta como Vítor Bruno motivou a equipa ao intervalo para operar a sensacional e inédita reviravolta na história do clube, melhorar os níveis de agressividade defensiva, pressionar e assumir riscos na finalização, aumentar a confiança como exemplo do Liverpool. Foram estas as mensagens do treinador do Futebol Clube do Porto. Bom, isto e os erros defensivos da equipa do Sporting, pois não podemos deixar pôr aqui em equação os erros de De Bast e do guarda-redes do novo guarda-redes do Sporting, que realmente mais fazia lembrar Karius na final daquela Liga dos Campeões. Mas enfim, querem dar o mérito todo aqui ao treinador do Futebol Clube do Porto e eu tento, pois ao fim e ao cabo é a sua linha editorial. Ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Bis de Galeno dá força ao interesse da Juventus. E no ciclismo, o russo da Sabgal Lani Koller vence o contrarrelógio final e conquista a prova. Artem Muniz coroado em Viseu. Já no Sporting, vítimas do descontrole emocional. Fidalgo, Delfim e Tunel falam em relaxamento e a Adepta levou 30 pontos e Nuno Santos ligou-lhe. Oh meus amigos, e o que dizer então desta situação de Nuno Santos? Mas isto faz algum sentido? Isto é comportamento de um profissional de futebol? Vocês imaginam as capas que iam fazer se fosse um atleta do Benfica que sentado numa bancada acabasse por lesionar uma Adepta e que a mesma tivesse que levar 30 pontos? 30 pontos perdia ao Benfica no campeonato se isto acontecesse. Entretanto, nos Jogos Olímpicos, Pimenta chega otimista. Canoista garante que está em grande forma. E agora sim, vamos então ver o destaque do nosso glorioso. Marcos vai entrar a voar. Preparador pessoal revela que o avançado fez trabalho extra. E entretanto, Neves Sanches é negócio para oficializar hoje. Aparentemente é hoje que se vai oficializar então um negócio de João Neves e Renato Sanches. E relembro que todos os dias que estão a falar neste negócio é o dia que se vai oficializar. É nas próximas horas, hoje é o dia, já está mais perto de concretizar-se e acho que não vale a pena continuar a comentar esta situação, pelo menos até que os números sejam oficiais e que saia assim o comunicado da CMVM, porque senão estaremos apenas a especular e uma vez mais a comentar sobre algo que não é verídico. Vamos então ver o que é que nos dizem hoje os jornais da capital. E começamos como sempre com o jornal O Record. Demos isto ao Porto. Quem o garante é Amorim. Assume a culpa da queda na Supertaça. O treinador dividiu a responsabilidade com o grupo. O sueco furioso com o colapso da equipa mandou Gyökeres parar de gritar. Foi pedida calma e reflexão aos jogadores e os erros foram analisados durante 1 hora na academia. Entretanto, Kovacevic e De Bast firmes apesar das falhas. E a Adepta ferida inspira cuidados. Ainda está internada e aguarda reavaliação. Nuno Santos ligou a pedir desculpa e o Sporting e a Federação liga em contacto com os pais. Pois, realmente é assim, é normal que esteja preocupado. Atenção, eu não estava a dizer que Nuno Santos tenha feito isto de forma intencional, como é evidente,
mas um profissional de futebol não se pode comportar desta forma. Eu percebo que estivesse frustrado, eu percebo que estivesse irritado, mas um adepto não pode ser ilusionado num estádio de futebol por causa do comportamento de um profissional de futebol. Isto não pode acontecer e espero que Nuno Santos aprenda a lição. Nuno Santos e todos os atletas, pois isto também é um exemplo para todos os atletas, que não podem perder o controle, por mais que a sua equipa esteja a perder, por mais que o resultado seja negativo. Relativamente aqui ao Sporting, pois claro, foi um descontrole emocional e tudo mais, é assim. A equipa do Sporting caiu completamente na segunda parte, não se conseguiu aguentar e os erros defensivos, embora aqui Rubén Amorim queira desculpar um pouco, e eu vi a conferência de imprensa pós-jogo, não pode estar a desculpar os seus atletas, até assim, eu percebo de cara ao público esteja a criar desculpas, mas ao fim e ao cabo, em termos de grupo, tem que fazer uma reflexão, pois aquele tipo de erros não pode acontecer, uma vez mais, em equipas de alta competição. Mas enfim, isso a nós não nos interessa, são problemas para os lados de Alvalade. Entretanto, aqui no Futebol Clube do Porto, Vilas Boas segurou Ivan Jaime. O presidente apoiou o espanhol na fase mais difícil. A Roma entra na corrida por Galeno e Rui Moreira volta a avisar Sérgio Conceição. Ora, aqui está então o Futebol Clube do Porto, que apesar da vitória na Supertaça, continua assim com umas águas bastante conturbadas para navegar nesta pré-época. Entretanto, aqui nos Jogos Olímpicos, Patrícia Sampaio, recebida em festa. A judoca mostrou a medalha de bronze. E entretanto, Djokovic venceu o ouro que faltava. Grande final com Alcaraz. E para quem gosta de ténis, aquela partida de ontem foi uma ode ao ténis mundial. Uma autêntica grande partida que coroou uma vez mais o grande rei do ténis mundial. Pois ao fim e ao cabo há quem goste mais de Nadal, há quem goste mais de Federer, mas os números falam por si só. E em termos de números não há qualquer dúvida. Novak Djokovic é claramente o melhor tenista de todos os tempos. Em termos de qualidade ou em termos de garra, isso depois já podemos avaliar de outra forma. E por falar em garra, vamos então ver o destaque do nosso glorioso. Renato Sanches quer renascer. Desde 2021-22, que não faz mais de 60% dos jogos. O médio volta a casa em busca da estabilidade. Diz o técnico do ex-Genk, Al-Adoui, no Benfica é inevitável. E após briga com franceses, o lutador de MMA desafia Otamendi. Estas capas da prensa da Cofina, começamos logo aqui com a bicada, a dizerem que o Renato Sanches já não faz 60% dos minutos desde não sei quando. E depois acabam aqui com esta situação do Otamendi, é no mínimo caricata, mas pronto. Relativamente a Renato Sanches, acho que é normal que o mesmo procure estabilidade, é normal que o mesmo procure voltar onde já foi feliz e onde rendeu ao mais alto nível, pois temos que recordar que desde que saiu do Benfica, nunca mais voltou a ser o Renato que nos deu aquele título de campeão nacional, e só espero que o mesmo volte ao serviço do Benfica, na mesma qualidade e na mesma capacidade física, pois é isto que todos nós queremos, o sucesso de Renato, o sucesso do Benfica. E agora sim, vamos então ver o destaque do último jornal desportivo, e estamos a falar, como é evidente, do Jornal A Bola. Confiança total. Rubén Amorim não deixa cair Kovacevic e Dabas. Seguros no 11 do Sporting, com Rio Ave, apesar dos erros na Supertaça. E entretanto, Giovanni Kenda fica no plantel. Ao trabalho no relevado, juntou as horas de estudo sobre os movimentos da equipa. Entretanto, aqui em Espanha, João Félix em Hong Kong, convocado por Simeone para a digressão do Atlético de Madrid. E sinceramente também não percebo qual é a surpresa. É um atleta do Atlético de Madrid, tem contrato com o clube madrileno e, como é lógico, o custou, não ia ficar em casa a ver Netflix. Passa aqui a publicidade. E entretanto, ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Ivan Jaime continua a acertar contas com Sérgio Conceição. A estrutura dos Dragões quer controlar os ímpetos do espanhol. Festa da Supertaça pela madrugada dentro. E ainda aqui no ciclismo, Artem Nish ganha a 85ª Volta a Portugal. E agora sim, vamos então ver o derradeiro destaque do nosso Benfica. Lateral direito é prioridade e há 6 milhões de euros para investir. El Audi foi avaliado, mas a SAD explora outras opções. E entretanto, Roger Schmidt já tem um 11 na cabeça. Pré-época esclarecedora sobre opções do alemão. Só espero bem que sim, também só que me faltava que tivesse acabado a pré-época e não tivesse ideia qual é o 11 que vai apresentar no próximo fim de semana em Famalicão. Pois ao fim e ao cabo já faltam poucos dias para que o Benfica dê o pontapé oficial na saída desta época 2024-2025, onde nós esperamos que acabemos em maio, todos no Marquês a festejar o 39.
É assim, está feita então a lista da prensa desportiva nacional. Uma vez mais quero pedir desculpa pelas condições ambientes, pois não são as melhores e muitas vezes passa aqui pessoas que acabam por me distrair, mas enfim, quando acabas por gravar na rua, embora sejam 7 da manhã, há sempre pessoas aqui no Algarve que saem para correr, para passear o cão e para fazer a sua atividade diária, o que é bastante bom e bastante saudável, até porque esta hora já estão mais de 30 graus e eu estou aqui a cozer ao sol. Relativamente aqui aos destaques da prensa desportiva nacional, para mim o mais importante é o regresso de Renato, é que o Benfica continua a carburar, é que Roger Schmidt já sabe qual é o 11 que vai pôr em campo em Famalicão e que o Benfica finalmente parece que está decidido a contratar outro lateral direito, e isso são boas notícias, pois embora eu goste muito de Tiago Gouveia, um jogador adaptado nunca vai render da mesma forma e já vimos claramente que, embora possa cumprir na função, na minha humilde opinião não é o jogador que mais ambicionamos ter naquela posição se por acaso vá se lesionar ou até for vendido, porque ainda há o caso de o mesmo poder ser vendido até final da pré-época. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Se por acaso tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!